Até hoje eu encontro as pessoas que me conhecem e falam, mas você é muito novo. Novo era quando eu comecei, né? Imagina só, 5 anos atrás. Imagina que é virar prefeito com 23 anos, cidade grande. Nossa. E começar no primeiro dia com a pandemia, né? Foi o desafio que nós enfrentamos lá atrás. Eu acho que quem assumiu naquela época de 2020 deve ter sido assim, um dos momentos mais difíceis, não é? E provocadores assim, da pessoa. Mas a sua trajetória, Igor, ela é muito interessante, não é? Porque você estudou muito, você fez cursos fora do Brasil. Conta um pouquinho a sua origem, como que é a sua história? A história política nossa é quase como um raio, né? A chance de dar certo, de cair nesse lugar é muito improvável. Nossa. Porque assim, não sou de família política, não tenho nenhum parente político, Nada. nenhum parente meu nunca foi eleito pra nada, não tive um vereador, um prefeito, vice-prefeito, nada. Então, sem ligação nenhuma, mas eu nasci com isso, assim, de gostar, né? De gostar, sobretudo, de política. De gostar de ajudar os outros. Eu falo que não tem política, mas tem padre. Então, eu tenho 2 tios que são padres e um tio que é bispo. Então, eu tive um exemplo de servir muito grande, porque acaba que dou a vida toda, né? Todos estão no sacerdócio há quase 40 anos. E também o exemplo de liderança, né? Via eles trabalhando, a liderança deles. Então, isso eu tive dentro de casa. Você chegou a ser seminarista? Te dá mas vontade? minha família queria muito, sabe? Ah, gente! Eu não tive nenhum primo que virou padre, mas... Olha! Minha família... Ainda, né? Pode ser que algum dia. Pode ser, né? Mas quando eu fui decidir ali minha profissão, com 16, 17 anos, meus pais queriam que eu fosse padre, ou então que eu fosse médico. Então tinha uma coisa toda, assim, de pressão. E na época, medicina muito bem, né? Sempre, né? É uma carreira muito sólida, né? E algum tempo atrás, muito mais ainda, né? Então eu passei em medicina, eu era aluno bolsista, passei... Você passou no vestibular e não quis fazer? Foi uma história curiosa, assim. Na época eu passei 7 vestibulares, passei muito bem. Inteligente, hein? Não, estudioso, dedicado demais. Então. E aí virei pro meu pai trabalha na mina mineradora, minha mãe trabalha até hoje no mercado, tá lá 29 anos no mercado. Virei para eles e falei assim, olha, passei de graça, pode falar para todo mundo, mas não vou fazer. Não é o que eu quero, eu acho que eu tenho outra missão, outra vocação, vou fazer o que eu gosto da vida mesmo. E a gente pode ser bem sucedido no que fizer. E aí vim para Belo Horizonte. Nossa. Vim para Belo Horizonte e aqui estudei. Então, aí você estudou, você queria fazer o quê? O que eu queria fazer relações internacionais. Aí então, você fez, né? Fiz relações econômicas internacionais um pouquinho diferente, porque tem muita economia, mas eu acho que foi a parte que mais eu gostei do curso. E fiquei aqui 5 anos porque eu queria justamente ter uma visão muito ampla. E no meu curso eu tinha uma aula de direito, uma aula de economia, uma aula de cálculo. Era uma coisa assim maluca, né? Você conseguia conviver com muitos assuntos diferentes. Depois história, depois o sistema de poder internacional. E isso tudo acabou me abrindo a visão do mundo, que era o que eu queria mesmo. Então, Mas você queria trabalhar em quê, assim, depois que fizesse a faculdade? Então, tinha algumas opções, né? Uma opção minha imediata era fazer o mestrado em economia. Era uma opção que eu levava muito a sério. Ou então empreender. Eu sempre fui um cara muito empreendedor, assim. Eu queria um curso que me desse uma formação ampla, que eu conhecesse várias coisas. Não queria ser um engenheiro, um advogado, alguém que... Tanto no meu curso, cada colega meu está num lugar, né? Um está trabalhando em mineração, o outro está trabalhando em consultoria, outro em banco, o outro virou Instagram, tudo. Cada um está de um jeito. Um curso que dá uma flexibilidade muito grande, não é? No nosso caso, 60% da formação era a faculdade, dava 40% você escolhia. Então cada um fez o que quis mesmo da faculdade. E aí foi um período muito difícil, né? Morar longe da família, 5 anos. E o fato, na verdade, eu formei em 3. Então foi um baita de um esforço que eu tive que fazer, assim, para poder me formar. E aí eu fui me envolvendo muito com política também. Porque quem quer transformar o mundo, quer mudar o mundo, não tem jeito de fugir de política. E eu acho isso tão legal, porque aí a gente vê que tem novas lideranças na política. Sempre tem gente nova surgindo, né? O primeiro movimento meu político foi lá na Rede, com a Marina Silva, na época, em 2011, 2010. Eu tinha 13 anos, né, 2010. Gente, a Marina, né, ministra. E a gente acreditava na época que a Rede pudesse ser um grande partido, que pudesse agregar as pessoas, né, pessoas de aspectos diferentes de política e tal. Foi uma grande esperança, né? No fundo, e até... olhando hoje é antilógico falar isso, mas o Bolsonaro ocupou o espaço que poderia ter sido a Marina, dessa renovação política, né? Eu penso que era isso. Bom, estava nesse projeto. Fiquei na Rede há algum tempo, depois acompanhamos o Márcio Lacerda naquele projeto de governo, trabalhei muito nisso. Foi prefeito de Belo Horizonte. Exato, né? alguém que assim, você aprende muito. Conseguiu que a Pampulha fosse reconhecida, né? Foi um grande Patrimônio da prefeito, humanidade. um grande gestor, acho que o gestor todo percebe a qualidade de gestão dele. E a gente estava muito empolgado na campanha dele. O governador foi a minha primeira experiência política e ao mesmo tempo em Paracatu. Daí eu vi assim, olha,
realmente gosto desse negócio. E aí foi quando eu voltei para Paracatu e tive esse rompante, né? Você teve esse insight, assim, olha, eu vou me candidatar a prefeito. Eu tinha ido para fora do país, fiquei um pouco tempo na Espanha, fui pro Chile, estudei. Você estudou lá? Assim, cursos rápidos, né? Mas não te deu vontade de ficar lá? Deu alguma vontade, também tinha esse pensamento, era uma hipótese. E eu falei que ainda bem que o Márcio não ganhou, que talvez eu tivesse ido pro governo junto com ele e não voltasse a Paracatu. E participei do Renal, foi da primeira turma do Renal para prefeitos. Inclusive o Falcão, que hoje é presidente da MM, foi uma turma de 7, 8 prefeitos de Minas. E Araguari também. E depois eu volto para Paracatu com 23 anos, né, em 2020. Eu não tinha nada, era um botina, uma calça e uma blusa que eu tinha. Eu virei para meus pais e falei assim, olha, eu vou ser candidato a prefeito. Então eles acharam uma loucura. Mas nisso meu pai falou assim, olha, Igor, você paga suas contas desde 10, 12 anos de idade, né? Sempre se virou. Então você faz o que você quiser da sua vida. Não sou eu que né? vou te impedir. Não acho que é a hora, mas se quiser, o nosso apoio você tem. Então eu fui. Na raça. Você foi com a cara e a coragem. Não, contra todo mundo. Era uma eleição, assim, impossível, né? Nós enfrentamos a sobrinha do prefeito, o vice-prefeito, o ex-prefeito, mais 4 candidatos. Eram 8 candidatos. Uma dinastia. Não, assim, muita gente que estava muito tempo no poder, ciclo de poder de muito tradicional. Né? Mas qual que foi o grande ponto? O que o pessoal não percebeu? Que existia um sentimento muito grande de mudança. As pessoas queriam mudar. E nenhum dos candidatos encarnou mudança. Então eu chegava na casa das pessoas, eu só tinha meu santinho. A única coisa que eu tinha na campanha era o material, só. E internet. Você chegava na casa da pessoa, batia. Internet foi muito bom, né? Eu acho que eu fui um dos primeiros candidatos do Brasil a usar Story. Então eu comecei esse negócio, assim, de forma muito... Eu sou muito grato à turma que trabalhou comigo, que a gente... De fato, foi um definidor para mim. Democratizou, né? Democratizou. Então, era uma baita de um poder que eu tive na mão na época. Ninguém sabia fazer. Era muito começo de tudo. E a pandemia obrigava as pessoas a ficarem em casa. Mas o resto era porta a porta mesmo. Eu andei em média 20 km por dia. Então ninguém conseguia me acompanhar. Dormia 2, 6 horas por noite. Quando você tem vontade, né, você faz mesmo. Dormia 2, 3 horas. É uma questão de honra também, né? Você falou assim, poxa, eu tô voltando pra Paracatu. Sabe que meu psicólogo, quando eu tô com o mesmo psicólogo tem uns 10 anos. Eu comecei em Belo Horizonte, lá para 2016, 2017. É bom, né? Autoconhecimento, né? Não, é muito importante. Eu recomendo pra todo mundo. Acho também. Também recomendo. E no caso, ainda tem muito estigma, né? Eu acho uma pena. Assim, por exemplo, no meu caso de liderança muito forte, de pressão o tempo todo. Eu nunca fiquei uma noite sem dormir. Imagina só, quem enfrentar uma pandemia e não ficar uma noite sem dormir. Mas ele tem uma tranquilidade grande, né? Então eu sou tratado, assim, tô lá o tempo todo. Você olha pra você, é autoconhecimento, né? Não é só gente doida que faz terapia, não, gente? Exato. E ele é muito legal esse seu depoimento aqui, viu? É muito bom de falar. Não, e não tem vergonha, assim, eu acho que é importante mesmo. Quanto mais fala, acho que mais as pessoas vão... Né, derrubando esses preconceitos. E sabe como é que eu comecei a fazer terapia? Eu cheguei, o psicólogo conta isso, eu parei de ônibus lá no Buritis, aí eu morava na Pampulha, parei de ônibus no Buritis, desci com a mochila, andei a pé uns 15 minutos, cheguei na sala do cara e falei assim, doutor, eu vim aqui porque eu tô pensando em ser candidato a prefeito da minha cidade. Se eu for, eu vou ganhar. E eu não sei se eu quero isso agora pra minha vida, se é o momento de eu fazer isso. Olha a loucura disso! Ele até pensando assim, esse é doido mesmo, pode tratar. Pode tratar. Que autoestima, hein? Então foi essa coisa. Eu nunca tive um momento de dúvida que eu posso ganhar a eleição. Então eu acreditava mesmo de ganhar a eleição. E foi assim que trabalhei. Chegava na casa das pessoas justamente nesse pensamento. Assim, olha, assim como você, eu acho que Paracatu tem que mudar. E o único candidato que representa a mudança sou eu. E as pessoas começaram a ver. Falaram, não, eu vou votar nesse cara. E se juntou um grupo e ganhamos a eleição. 32 a 31, né? Você vê que a minha confiança foi acima do esperado, que foi muito apertado. E até curioso, porque, olha só, pandemia, aquela loucura toda, foi quando, em 2020, o sistema ficou muito travado. O resultado saiu 10h30 da noite. Mas deu 5h01, os coordenadores da oposição me mandaram mensagem, Igor, parabéns, ganhou a eleição, ficamos muito satisfeitos, etc. Me ligaram 2 senadores, todo mundo, parabéns, prefeito de Paracatu, me ligou os adversários, falei, pronto, ganhamos a eleição. E fomos pra rua, né? Fomos pra rua, fizemos um primeiro movimento, depois nós subimos na avenida, o nome da live era Live da Vitória. E tínhamos 8 mil pessoas na rua, fomos pra um trio elétrico, primeira parcial, eu tô perdendo. Fora! Mas não ficou um, todo mundo foi embora. Foi ótimo. Teve gente que postou assim, parabéns, Igor, e deletou. E postou foto do adversário. Então foi uma coisa assim, terrível. Ficou a mula, eu falei, gente, se eu tivesse pedido assim, acho que eu tinha ido embora da cidade. Eu ia sair do Fantástico, assim. Eu saí do Fantástico. Você sai com o rabinho entre as pernas, né? E vai. Muito ruim mesmo. Mas o que acontece? E travou umas 2h30. Então foi 7h30 essa parcial, eu atrás, 15 votos, mas estava atrás.
E aí o resultado sai 10h30 com o resultado definitivo. Aí o cara já tá, eu tô na rádio, tem esse vídeo, eu tô na rádio e o cara fala, ó, com 900 votos de frente, o Igor tá eleito prefeito. Bom, ganhamos a eleição. Ai, mas alívio nenhum, né? Porque assim, eu não tive festa da vitória, nada, fui pra casa, dormi umas 11h30 da noite, no outro dia, 6 horas da manhã, acordei, falei, pronto, agora eu sou prefeito. E tem 40 dias pra assumir a prefeitura. 40 dias, imagina o que é louco. Pra entender. Porque o normal são 90, tudo. né? Como agora foi 90 dias de transição. Na época, 40 dias. Sem base de vereador, sem apoio nenhum, ninguém me conhecia. O povo mal sabia quem era eu. Você nem morava lá em Paracatu ainda, então, assim, né? muita gente, quando eu ganhei a eleição, não sabia que eu era candidato, coisa desse tipo. Minha nossa! Foi e aí você pegou o boi no chifre mesmo, né? Pra enfrentar tudo. Eu dediquei muito, assim, mais do que eu imaginava que eu fosse dedicar. Acabou que eu não sei minha vida toda. Manhã, tarde, noite, sábado, domingo, feriado. Você vive a política os o tempo horas. inteiro. Exatamente. Minas S.A. Especial. Desenvolvimento e construção. Oferecimento. Grupo Projeta. A maior empresa de projetos do país. Realização O Tempo.